Agora, irmãos, então nós encerramos esse primeiro momento, onde nós aprendemos um pouco, brevíssimo, evidentemente, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi a precursora da Igreja Internacional da Graça, tendo havido uma divisão entre o bispo Macedo e o missionário R.R. Soares, como já foi explicado. Nós iremos agora então partir para a segunda parte do nosso estudo, onde nós iremos falar um pouco sobre a estrutura e o funcionamento da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então vamos lá. A Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus possui uma diretoria chamada de presbitério, que é um grupo formado de 12 homens, os presbíteros, que respondem pela administração e pela movimentação financeira da igreja. É assim que é a estrutura administrativa da Igreja Internacional da Graça de Deus. Entretanto, a gente não pode se iludir, porque quem toma a decisão última para as questões da Igreja Internacional da Graça de Deus é o missionário R.R. Soares. Ali aquele presbitério só faz relatórios financeiros, alguma coisa ou outra, mas em última análise quem manda é o missionário R.R. Soares. Então é ele que toma essas decisões. De modo que, como normalmente em igrejas mais históricas, há uma prestação de conta sobre com o que a igreja tem gastado, com o que a igreja pretende gastar, o que a igreja não está conseguindo pagar, o que precisa. Essas coisas não são feitas para os membros, se é que eu posso chamar de membro, das igrejas internacional da Graça de Deus. Esse relatório não é prestado, porque, em última instância, quem manda é o bispo, é o missionário R.R. Soares, é ele quem dá as decisões de como as coisas devem ser colocadas. E é o presbitério quem tem ou detém esse conhecimento administrativo e financeiro, onde passa os relatórios para o missionário. A Igreja Internacional da Graça tem líderes estaduais e líderes regionais. Esses líderes podem fazer suas próprias campanhas de cura, libertação ou prosperidade. Entretanto, devemos lembrar, embora eles tenham autonomia para fazer suas próprias campanhas, afinal de contas, como é que R.R. Soares iria dominar todas as igrejas que existem sob o seu comando? Os cálculos estimam que R.R. Soares tinha mais de 6.000 prédios onde os membros de sua igreja se reúnem. Então seria difícil você dar conta de tudo. Mas os líderes regionais e os líderes estaduais, eles podem fazer suas próprias campanhas de cura. Por exemplo, aqui em Recife, pode ter o líder estadual que está fazendo uma campanha a respeito da expulsão dos demônios da família. Lá em São Paulo pode estar tendo uma campanha para a prosperidade em meio ao caos. Enfim, eles podem ter campanhas divergentes, porque os líderes, de certa maneira, têm uma autonomia, mas nunca autonomia para se afastar dos ensinos do missionário R.R. Soares. Do contrário, se ele sabe disso, ele vai chamar a atenção. Então, é dividido dessa forma. Existem os líderes estaduais, os líderes regionais, e existe o líder maior, que é o próprio missionário R.R. Soares. Entretanto, abrir igreja é simplesmente impensável. Os líderes estaduais, os líderes regionais não podem abrir igreja em hipótese nenhuma, se não for com o consentimento do próprio missionário R.R. Soares. É interessante que a Igreja Internacional da Graça, eles têm uma editora até grande, que é a Graça Editorial. Entretanto, nenhum pastor
pode sequer publicar livro pela Igreja Internacional da Graça, pela editora da Igreja Internacional da Graça, que é a Graça Editorial. Então, os pastores da própria denominação não podem publicar seus livros nessa editora da denominação. O missionário não permite. Só quem publica livro é o próprio missionário, ou livro de outras pessoas que o missionário traz de fora, de outras denominações e de outros países. A Igreja Internacional da Graça adota o que é chamado de sistema de rodízio. Ou seja, os pastores não passam muito tempo numa comunidade na igreja local. É uns 3, é uns 4 anos, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. E vai para outra igreja. Segundo a explicação do missionário, é para que isso não cause acomodação aos pastores e aos próprios membros da igreja. Porque segundo o próprio missionário, você ficar muito tempo numa igreja, você acaba ficando um pouco acomodado, não se dedica mais, você só dá aquele vigor no começo. Na perspectiva missionária, parece ser igual a quando você arruma um emprego. Você arruma um emprego, você dá aquele gasto, tal, tá no meio de experiência, depois de 2 anos, meu velho, o cara não sabe nem quem é o cara mais. Esse cara trabalhava assim, ninguém imaginava que ele trabalhava daquela forma e agora está trabalhando desse jeito. O missionário diz, vamos evitar isso. Tem que ter um sistema de rodízio, para cada vez que ele for para uma igreja nova, ele tem uma carga nova para dar. Mesma coisa com relação aos membros da igreja, porque os membros ficam acomodados com o pastor. E quando entra um pastor novo, é como se tivesse um novo movimento para dar um gás e um vigor dentro da igreja. Então ele adota esse sistema de rodízio dentro da igreja, onde os pastores devem constantemente mudar de uma igreja para outra, para que não haja nenhum vínculo muito forte entre os próprios membros e os pastores. Com relação ao dinheiro arrecadado nas igrejas filiais, vai para um caixa único central. O dízimo não pode ser usado pela igreja local. Ofertas especiais, venda de livros e CDs devem cobrir as despesas da igreja locais. Ou seja, o dízimo da igreja local é levado para o caixa central, que é comandado pelo próprio missionário R.R. Soares. Ah, mas a igreja está precisando de um ajuste aqui, pagar uma conta ali, fazer aquilo. A igreja vai ter que fazer isso por meio da compra de livros e dos CD. Mas não por meio dos dízimos que são dados, que devem ir para um caixa único central. Diferentemente do que as maiorias das igrejas históricas evidentemente fazem, em especial as herdeiras da reforma, onde o ganho da igreja local, invariavelmente, é aplicado na própria igreja local, nas necessidades das igrejas locais. Na perspectiva do missionário, ele deve ir para um lugar central, as compras de CDs, livros, devem cobrir as despesas. Entretanto, o missionário R.R. Soares, apesar de não parecer fazer pouco caso da igreja local, dos pastores, ele não permite pastores que não sejam de tempo integral. Se algum pastor quiser ter algum trabalho concomitante ao seu pastoreio, ele não é permitido na Igreja Internacional da Graça. Ele tem que ser um pastor de tempo integral. O salário possui um piso que obedece a uma política interna. Quem é que decide? O piso máximo de um pastor é de R$7.000. Quem decide é o missionário, é R.R. Soares. Os pastores têm direito a uma casa e recebem uma porcentagem da arrecadação para a qual há um teto. Ou seja, os pastores têm um salário, vamos dizer aí, né? Que eu não sei, R$4.000. Mas se a igreja estiver arrecadando muito bem, ele pode chegar até R$7.000. Mas se a igreja arrecadar extraordinariamente bem, vai continuar R$7.000, porque existe um teto. Porque na visão do missionário R.R. Soares, isso evita com que os pastores fiquem de olho nas igrejas grandes, para querer pastorear lá, para ganhar uma arrecadação maior e o seu salário aumentar.
Eles dizem, não, tem que, na visão do missionário, tem que ter uma ideia mais justa, onde pessoas que são de bairros pequenos, cidades pequenas, não estejam pastoreando de olho em centros grandes para ganhar mais dinheiro. Porque há um teto a se chegar. Ele pode estar numa periferia ou ele pode estar no bairro mais nobre. Se tiver uma boa arrecadação, ele chegou no teto, os dois vão chegar, tanto do bairro nobre, como de um bairro de periferia, mas que arrecada de certa maneira bem. Segundo o assessor do próprio missionário R.R. Soares, segundo o Cocarelli, que é o assessor de R.R. Soares, nas demais igrejas evangélicas, o pastor deve ter o chamado para o ministério cristão. Na Igreja da Graça, preste atenção, a família toda deve ter o chamado. Se não for assim, o pastor estará em situação complicada e a família não suportará os desafios do ministério pastoral. Sabe quando a gente faz nas igrejas onde a gente faz parte, diz assim, se você está sendo chamado para algum lugar, você tem que entender que o chamado é seu. Você tem as responsabilidades, você tem que fazer as coisas, você tem que entender isso. Mas, por outro lado, você tem que entender o seguinte, que você tem uma família. Então, você não pode ir para uma igreja e para outra, porque o chamado é seu, não é da sua família. Então, primeiro você tem que convencer a sua família, para ver se sua família vai realmente aceitar ou não, para depois você ver se isso é aprovação de Deus ou não. Se a família aceita, isso pode ser uma indicação da aprovação do próprio Deus. Se a família não aceita, isso é a desaprovação do próprio chamado de Deus para uma pessoa ir para um determinado local. Na igreja do missionário R.R. Soares não funciona assim. Quando o pastor é chamado, toda a família é chamada com ele. De modo que se o pastor, ele é colocado de uma hora para outra, ele sai de Recife e vai para Cuiabá, não, mas eu tenho que ter os meus meninos na escola, não importa. Você foi chamado junto com a sua família para se sacrificarem na obra do pastoreio. Então toda a família tem que ir junto com ele. De certa maneira, isso tem causado vários transtornos para os pastores, que muitas vezes têm seus filhos estudando em escolas e tem que largar as escolas no meio para ir para outro local, porque toda a família ela é chamada para o sacrifício. Agora vamos entrar um pouco sobre outra questão na Igreja Internacional da Graça, que é o ministério pastoral. O ministério pastoral da Igreja Internacional da Graça, ele é composto por homens e mulheres. Tanto homens como mulheres podem exercer o ministério pastoral. Para chegar ao pastorado, há uma série de etapas que o futuro ministro ou ministra deve passar. Quais são essas etapas? Na nossa denominação, normalmente, você se sente chamado, a igreja reconhece o seu chamado, você é enviado para o seminário por meio lá da aprovação também do presbitério. Depois você volta, possivelmente sendo licenciado, passando o ano licenciado. Depois você é ordenado ao pastorado. E aí segue. Na Igreja Internacional da Graça existe toda uma estrutura diferente. E quais são essas etapas que devem ser cumpridas para chegar ao ministério pastoral na Igreja Internacional da Graça? Deus orienta o pastor da igreja local a observar determinado irmão. Então Deus dá uma revelação ao pastor, para que o pastor identifique o irmão. Veja, a revelação às vezes pode ser aquela revelação sobrenatural. E às vezes pode ser uma revelação simplesmente, olha, fica de olho naquele varão ali. Aquela intuição. E
O pastor da igreja local, então, fica observando aquele irmão, e a partir dali, aquele pastor convida aquela pessoa para ser obreiro ou obreira voluntária. O que seria o obreiro ou obreira voluntária? O obreiro ou obreira voluntária é aquela pessoa que é chamada para auxiliar nas coisas da igreja, como trazer um cafezinho, ficar lá na porta recepcionando, ajudar limpando a igreja. Então, o obreiro voluntário é esse. Mas pense que o obreiro voluntário não é tão simplesmente uma pessoa que pode ir qualquer dia para o culto, lá nas reuniões da Igreja Internacional da Graça. Ele tem que estar presente sempre que possível, porque agora ele foi chamado para ser um obreiro voluntário, tem que dar o exemplo. Então, um obreiro ou uma obreira voluntária trabalha mais nessas questões. Em seguida, se ele quiser seguir o caminho do ministério pastoral, ele deve subir a uma outra etapa, ou seguir uma outra etapa, que é o de evangelista. Ele recebe um salário mínimo e tem que largar o emprego, não recebe ajuda para aluguel. Ele deve viver pela fé. Veja, se ele for chamado por Deus, ele sentir que é chamado por Deus, o pastor também sentir que ele é chamado por Deus, ele é convocado então para sair de obreiro voluntário e vai ser evangelista. Seja lá qual for o trabalho que ele tem que largar tudo para ganhar um salário mínimo. Não tem direito nem a igreja ajudar com o aluguel da igreja, um salário mínimo. Você pode dizer, mas isso é muita maldade. Na perspectiva da Igreja Internacional da Graça, isso é demonstração de fé. Quero ver se ele tem fé mesmo para, em meio a essa dificuldade, ele aguentar o acocho de viver uma vida financeiramente difícil, mas crê que Deus vai dar a vitória a ele. Então o evangelista recebe esse salário mínimo, ele ajuda em algumas coisas da igreja, como o quê? Reunir uns menores, não precisa da presença do pastor, então o evangelista vai lá e auxilia o pastor nessas reuniões menores. Muitas vezes os evangelistas auxiliam os pastores nos cultos de jovem. Então, os evangelistas, de certa maneira, são, colocando no meu linguajar, o braço direito do pastor na igreja local. É ele que está ali substituindo nas coisas menores que podem ser feitas por ele e que não há necessidade do pastor. E por fim, então, chegamos à última etapa para você alcançar o patamar de uma pessoa ordenada ao ministério pastoral. Após ser ordenado, que é uma tarefa exclusiva de R.R. Soares, o pastor é designado pelo líder estadual para cuidar de uma igreja. Passou pelaquela etapa do pilão de Jeová, onde você ganha R$1.000, sai do seu emprego, não tem casa alugada, não tem nada. Muitos pastores acabam morando, muitos evangelistas acabam morando nas próprias igrejas, porque não tem condições de alugar uma casa e sobreviver com o dinheiro que tem. Afinal, muitos desses pastores têm família, têm filhos, têm escola para pagar, mas tem que deixar tudo, se ele realmente é chamado. Passou por esse momento de privação e de dificuldade, então ele é indicado pelo líder estadual para o missionário R.R. Soares, que só ele pode ordenar dentro da igreja, ninguém mais. Mas tem vários pastores. Todos os pastores que foram ordenados na Igreja Internacional da Graça foram ordenados pelo próprio missionário R.R. Soares. Depois de ordenado, ele volta para um estado, e nesse estado existe o líder estadual, que designa ele para uma igreja local residida naquele estado. De acordo com o assessor dele, mais uma vez, Cocarelli, ele diz o seguinte: a Igreja da Graça tem poucos pastores, pois o missionário leva extremamente a sério o texto que diz: a ninguém punha a mão precipitadamente. Olha só, o missionário ele é cauteloso, ele não deixa com que pessoas sejam colocadas a mão precipitadamente. São pouquinhas pessoas.
Continuando ainda na questão do próprio ministério pastoral, a gente deve entender o seguinte: não é imprescindível a formação teológica para alguém ser ordenado ao ministério pastoral. Naquele momento você pensa, poxa, um missionário é muito criterioso, olha, não ordena qualquer um não, tem que ter preparo. Não necessariamente. Uma pessoa pode ser ordenada sem ter uma formação teológica. Entretanto, a Igreja Internacional da Graça de Deus, há um tempo atrás, não muito, criou a AGRADE, que é a Academia Teológica da Graça de Deus. Então, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é uma espécie de seminário da Igreja Internacional da Graça de Deus, ela oferece vários cursos que os pastores podem simplesmente se matricular e cursar esses cursos, mesmo depois de ordenado ou até mesmo antes de ser ordenado. Coccarelli diz que o próprio missionário R.R. Soares muitas vezes tira do seu próprio bolso para ajudar na formação teológica desses pastores, enviando eles para a grade, os pastores e dos futuros pastores. Eu dei uma entrada rápida no site da grade, e é interessante que no site deles, eles têm 19 professores. 13 deles têm até um certo tipo de formação. Agora, nenhum, até onde pude perceber e me lembro, nenhum deles tem qualquer tipo de formação em seminários confessionais. Nenhum deles tem uma formação, por exemplo, no Seminário Presbiteriano do Norte, no Seminário Batista, lá do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Norte. Nenhum desses pastores tem formação, ou professores têm formação em seminários confessionais, até onde eu pude perceber. E eu entrei na grade curricular deles e pude ver algumas coisas. Deixa eu só citar aqui para vocês. Entrei no curso básico de teologia deles. Estou só aqui pegando aqui. Eu entrei no curso básico de teologia deles. E vejam que tem lá o curso básico de teologia. É um curso que dura 10 meses ou 6 meses, se não estou enganado. E as cadeiras que tem lá no curso da AGRADE, que é o seminário teológico lá da Igreja Internacional da Graça, tem História de Israel, Vida Cristã e Família, é um dos módulos. Fé, Evangelismo e Ensinos de Jesus, é outro módulo, dentro do próprio curso básico de teologia. História da Igreja da Graça do missionário R.R. Soares, exatamente. Há uma disciplina sobre a história da Igreja Internacional da Graça. E, em penúltimo, discipulado, que é uma aula que eles têm, um módulo de hermenêutica. E, por fim, homilética e escatologia. Então, esses são os cursos que são dados lá no curso básico da Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas qual seria, então, a rotina de trabalho de um pastor lá na Igreja Internacional da Graça de Deus? Durante o dia, a igreja é administrada pelos evangelistas, lembrem que é o braço direito dos pastores. Em reuniões menos importantes, eles podem estar lá, sempre auxiliando. Em grandes centros, onde se encontra uma maior quantidade de pessoas congregando, há necessidade maior da presença do pastor. Então, se há igrejas, por exemplo, aqui do centro do Recife, lá na Cruz Cabugá, há uma igreja grande ali da Internacional da Graça, o pastor tem que estar mais presente do que nas igrejas dos bairros. Porque lá há sempre reuniões muito grandes, onde requer a presença desse pastor em sua igreja local. Outra coisa curiosa que a gente pode perceber é que
pastores não costumam fazer visitas. Se vocês perceberem isso, realmente é bem interessante. Você nunca vê um pastor de igreja neopentecostal visitando os irmãos. É muito, mas se você conhece, é a exceção da exceção. Porque os pastores de igrejas neopentecostais, e assim não é diferente, em especial e específico, a Igreja Internacional da Graça, pastores não costumam fazer visitas, salvo se solicitado pelo membro que esteja passando por algum problema familiar ou enfermidade. Em igrejas centrais, os pastores auxiliares são os que visitam. Então, por exemplo, se você for lá na Igreja Internacional da Graça da cidade, onde é muito grande, se você pedir uma visita, se você estiver enfermo, ou se tiver algum tipo de enfermidade, se tiver algum tipo de problema familiar ou algum tipo de enfermidade, se você solicitar o pastor, não é o pastor da igreja grandona lá da cidade que vai. Aparentemente, penso eu, porque supõe-se que ele tem muita coisa para fazer. Essa é a explicação que deve ser deles. E quem vai são os pastores auxiliares, para ajudar nessa questão. Mas os pastores não ficam visitando a igreja, não tem rodízio para visitar irmãos de igreja, não. É só os irmãos que estão necessitando e que pedirem. Salvo isso, eles não estão visitando as pessoas. Agora iremos para ainda dentro da estrutura e funcionamento da igreja. Nós iremos para as reuniões da igreja. É interessante que na Igreja Internacional da Graça não há EBD, não há escola bíblica dominical. Lembra lá que o missionário é muito preocupado com a formação teológica, fundou esse seminário, a grade, paga muitas vezes seu próprio... Mas não tem muitas vezes o que em certa maneira, é algo embrionário do que é um seminário, que é a escola dominical, onde você tem lá as suas discussões com os professores, vocês estudam um assunto específico, vocês têm a oportunidade de dialogar melhor, tirar suas dúvidas. Na Igreja Internacional da Graça, que parecia que o missionário dava muita importância à formação teológica, parece que se ele dá, deve ser só para os pastores que não exercitam esse conhecimento que ele pretende que os pastores tenham na sua própria igreja local. Dia de domingo, só há apenas atividade infantil. Os jovens, eles se reúnem aos sábados com os pastores de jovens ou com os evangelistas, caso não tenham os pastores de jovens. Não há uma preocupação com a ação social. R.R. Soares diz ter medo de perder de vista o evangelho. Olha que gracinha. Na visão do missionário, se você fizer com que a igreja de alguma forma ajude os necessitados, a igreja então vai perder de vista o evangelho. Será que é isso mesmo que o missionário está preocupado? Então você não vai ver nenhum tipo de ênfase ou de preocupação com a ação social. Outra coisa importante que a gente deve perceber na Igreja Internacional da Graça é que a evangelização se dá quase que unicamente através da mídia. Seu programa Show da Fé é transmitido para mais de 150 países. Se eu não estiver enganado, são 163 países. Você já imaginou isso? O programa é transmitido para mais de 150 países. Então, o missionário não tem aquela preocupação de pastores que estão evangelizando de casa em casa, que tem um grupo que vai evangelizar em universidade. Não, ele não está preocupado com isso não. Ele tem como ênfase principal a evangelização por meio das mídias. Os recursos da igreja são usados para a construção de prédios, aquisição de equipamentos, viagens e compra em horários, em emissoras de rádio e TV.
As igrejas neopentecostais, principalmente essas grandes, eles investem massivamente na divulgação de sua mensagem nos meios de comunicação como TV, rádio e agora a internet. Mas vamos falar então, por fim, da liturgia da Igreja Internacional da Graça. Se vocês perceberem, há um contraste fundamental entre a Igreja Universal e a Igreja Internacional da Graça de Deus, quando vocês assistem os cultos que são feitos e transmitidos na TV. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, não há imagens de exorcismo nos seus cultos. A ideia por trás disso, segundo a visão do missionário, é não expor as pessoas que estão possessas por espírito demoníaco. Você vai estar expondo a pessoa ali, saiu aquele cara ali, que o demônio saiu dele. Fala, meu irmão, tudo bom? Saiu o demônio de tu, não foi? Estão lembrado? Então fica aquele negócio meio constrangedor. Na perspectiva do missionário é diferente da perspectiva da universal, que há uma ênfase demasiada no demônio, de modo que o demônio é quase que um elemento de culto. Sem ele não há culto. Existem elementos que são essenciais ao culto, como a gente sabe: ministração da palavra, a oração, a confissão de pecados. Enfim, na Igreja Universal, a expulsão de demônios é quase que um elemento de culto. Sem ele, parece não haver culto nenhum. Você percebe que isso não há na Igreja Internacional da Graça. Não é porque eles não acreditam em expulsões demoníacas. É que eles dizem que isso daí é expor muitas pessoas ao constrangimento. Outra coisa que você percebe na Igreja do Missionário Henry Soares e em outras igrejas neopentecostais também, há uma considerável restrição à prática de certos dons espirituais. Isso. Você não vê, por exemplo, as pessoas na Igreja Internacional da Graça de Deus, quando os cultos estão sendo transmitidos lá, vem uma palavra dizendo: varão, eu vou te dizer, eis que te dou uma palavra vinda do céu, abre a tua boca, sai daqui. Não, você não vê isso não, porque o missionário, segundo ele mesmo diz, ou o seu assessor diz, tem muito cuidado, porque ele tem medo com que essas profecias, muitas delas sejam falsas e acabem enganando as pessoas e levando para o caminho errado. Olha só que missionário preocupado. Então o missionário Henry Soares, ele tem certa restrição às práticas de alguns dons, que são enfatizados, por exemplo, em muitas igrejas pentecostais, como, por exemplo, falar em línguas, a interpretação, palavra de revelação lá de profecia. Você ainda consegue perceber em alguns cultos que são transmitidos lá pela TV, algumas pessoas lá no momento da oração falando em línguas, mas mais do que isso, pessoas interpretando algo dessa natureza, você não vê nos cultos realizados pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Pelo menos não nos cultos realizados lá dentro da estrutura onde um missionário é o dirigente. O culto da Igreja Internacional da Graça de Deus é denominado, pelo menos o culto lá realizado pelo missionário, de show da fé. E é bem concorrido, viu? Principalmente quando é o missionário quem está dirigindo. Então, se o missionário estiver dirigindo, lota. Olha o nome do culto, show da fé. Vai para o show da fé hoje, vai para onde? Para o show, não é para o culto, show não. Culto e show é a mesma coisa para eles. Mas o que é que existe nesse culto do show da fé? As músicas são dirigidas normalmente por algum grupo evangélico bem conhecido. Lá passou vários grupos conhecidos, como Trazendo a Arca. Eu não conheço muito desses grupos não, tá? Mas muitos grupos aí do meio evangélico é conhecido, Tales, pessoas que cantam individualmente, várias pessoas que são cantores gospel passaram por lá, porque pense no seguinte, eu não sei, até interessante isso, eu não sei se o show da fé ainda continua na TV Bandeirantes, até porque eu não tenho nem TV mais lá em casa, na sala onde eu fico não tem nem mais TV, mas a Bandeirantes, quando missionário tinha lá, não sei se ainda tem,
o seu programa, era no horário nobre, no horário onde passava a novela. Então dá muita visibilidade. O missionário R.R. Soares, diz a revista Veja, em 2007, se eu não me engano, gastava cerca de 2,5 milhões por mês para transmitir o seu showzinho da fé toda semana em horário nobre. Se ainda tiver hoje, deve ser muito mais que isso. Então, aquilo ali criava um certo tipo de visibilidade para os próprios cantores gospel. Quem é que não quer? Eles querem não cantar num lugar onde está sendo transmitido no horário nobre para 150 países. Então, muitos dos cultos são celebrados onde os cantores e os músicos, eles são conhecidos do meio gospel. A ênfase da mensagem no culto show da fé procura transmitir aos fiéis uma palavra de ânimo e fé. Existe também lá, no culto celebrado no show da fé, novela da vida real, que é a preparação para o testemunho. O que seria isso? Novela da vida real. Vinha uma pessoa, por exemplo, que apanhou do marido, e que o filho foi pego pelas drogas. Então, existe toda uma novela em torno disso, onde geralmente, quando se termina, eles fazem tipo uma novela mesmo, uma novelazinha de 5 minutos, 3 minutos, e quando termina aquela novela, quando tem atores contracenando, normalmente a pessoa que passou por essa dificuldade e recebeu a vitória, está lá sentada no culto, e o missionário chama por ela, ela acena e faz algum tipo de complemento à história que foi cantada ali. Foi, missionário, foi uma bênção, Deus me libertou, foi a palavra do Senhor, quando o Senhor estava pregando para mim, quando o Senhor mandou orar, enfim, ele tem o seu problema solucionado. Então, a novela da vida real é uma preparação para que a pessoa possa dar o seu testemunho. Depois, em seguida, vem apelos para novos patrocinadores. Então, no meio do culto, você vem a ser um patrocinador aqui do show da fé e tal, se inscreva, Deus vai lhe abençoar e tal. Depois tem pergunte ao missionário. Essa pergunta ao missionário é interessante, que há muitas coisas bizarras que saem dali, mas é dentro da liturgia do culto do show da fé, algo indispensável. Sempre tem alguém que pergunta ou tira alguma dúvida ao missionário R.R. Soares. Dizem que certa feita, não sei se isso é verdade ou não, que eu não procurei, mas que chegaram para o missionário R.R. Soares e disseram assim: missionário, se eu ganhar na Mega Sena, será que eu devo dar o dízimo da Mega Sena? Será que isso está certo ou não? E o missionário R.R. Soares diz assim: meu irmão, você jogar na Mega Sena está errado, mas não peque 2 vezes não, porque se você não dá o dízimo, você está pecando 2 vezes. Então, na visão do missionário, você está errado em jogar num bicho, ou jogar na loteria, mas se você não der aquele dia da loteria, você está errando 2 vezes. Enfim, há coisas bizarras como essas lá nas perguntas que são, não sei se isso é verdade, mas há coisas bizarras como essas lá nas perguntas que o missionário responde. Em seguida, o missionário faz uma oração e pede para que as pessoas que tenham algum tipo de dor, enfermidade, coloquem a sua mão sobre aquela dor, ou se não puder, no seu coração, para que aquela enfermidade seja curada. Depois ele convida os irmãos que estão ali presentes, e diz: quem aqui foi curado? Aí levanta o braço, irmão, opa, meu irmão, fui curado aqui, graças a Deus, fui curado da dor de cabeça. Eu fui curado de corize. A outro, eu fui curado que eu estava com uma dor na coluna. A outra, eu fui curado porque meu pé estava meio com cãibra. A outra, e o meu que estava dormente. Ninguém tem uma mão ressequida e a mão volta ao normal. Você nunca viu assim, a minha mão estava encurtada, ela voltou ao normal. Você não vê isso. O cara não andava, os pés dele voltou ao normal. Você não vê isso. Você só vê, mas dono da minha cabeça que era crônica, não sei o quê. Eu estou dizendo que Deus não pode fazer? Pode. Mas o que eu estou questionando é por que Deus também não faz esse tipo de cura lá. Sempre uma dorzinha, sempre que
eu estava sentindo um aperto no coração, eu estava não sei o quê, enfim. O missionário abre a oportunidade para que essas pessoas possam, então, dizer um pouco da sua experiência de cura. Por fim, encerrando lá o culto, lá do show da fé, o missionário faz um apelo para que as pessoas aceitem a Jesus e encerra-se o culto. Então, o que é que vimos até aí, então? Que a estrutura da igreja do Internacional da Graça de Deus é uma estrutura bem delineada pelo próprio missionário R.R. Soares. A gente vê que o próprio culto se tornou